acho que quando a gente vai para o açaí, ali a gente tem um território mais fértil para a gente aplicar de forma mais radical essa pesquisa que a gente tem de fazer uma arquitetura que realmente é uma arquitetura vernacular. A gente não consegue ver a casa, por exemplo, da praia. E é uma rua que, a partir de um certo ponto, só passam quadriciclos. No primeiro momento, a gente só tinha o projeto da casa central, a primeira casa que foi construída, e os outros projetos eles foram surgindo ao longo desse processo. E a gente conseguiu, acho, teve sucesso em interpretar esse lugar e inserir os novos pavilhões de uma forma que é sinérgica. Chegou aqui, existia já uma obra original, né? Uma casa dessas que a gente tem no litoral dos anos 70, 80. Essa primeira casa, essa primeira construção, ela tinha um embasamento muito sólido, uma infraestrutura muito sólida e que as partes aéreas, os decks expostos, eles estavam já muito comprometidos. Essa casa a gente praticamente desmanchou e moeu e botou aqui embaixo. E a gente coloca sobre este volume como se fosse o núcleo social íntimo da casa. Qualquer estrutura que você pense ali, ela tem que levar em consideração a condição de que ela está inserida num contexto de Mata Atlântica super potente, né, onde essas intempéries elas são muito presentes na dominação do que seria esse habitar, né, na floresta, e a relação com o calor, com bichos, mosquitos, etc., e com a chuva. Porque a construção, nesse tipo de situação, tu solta do chão, né? Então tu tem uma construção que permite que as águas passem, que é muito importante aqui, né? No caso de grandes tempestades. Mais do que isso, a gente permite que a ventilação, que os animais, que exista uma certa vida ali, que principalmente uma corrente de ar que cria um colchão de ar ao redor da casa. E aí, para isso, você tem que também soltar parte dessa cobertura. São preceitos que estão sendo hoje já muito difundidos, né? Quando a gente olha para exemplos ao longo do que a gente diria que seria uma faixa tropical úmida no mundo, começa a entender que essa arquitetura que compartilha desse clima, elas têm algumas familiaridades. A partir da conformação desse primeiro núcleo, a gente recebe uma demanda que está associada também a um novo terreno. A gente não teve um grande plano diretor, a gente foi intervindo à medida que as demandas iam surgindo e com o desafio de costurar tudo isso através do paisagismo, através dos acessos, a busca por cotas comuns, a implementação de uma certa regularidade no sistema construtivo. A gente também conseguiu fazer uma ampliação, uma expansão das infraestruturas com essa mesma característica. É o módulo que rompe um pouco essa coisa que a gente tem de sempre a querer fazer grandes vãos e grandes montagens e grandes guindastes. Aqui é o contrário, os vãos menores possíveis para as peças serem as mais leves possíveis, para que isso fique muito leve. E aí a gente começa a fazer um trabalho que é quase que uma acupuntura, assim, que é a verificação das oportunidades de implantação, porque a gente está falando de um lugar super adensado, com um controle do IBAMA. É a verdade que essa mata que vai até praticamente aqui atrás, a Praia da Baleia, isso aqui é uma RPPN que o nosso cliente criou. Ele realmente tombou isso aqui. Então a gente vai buscar as clareiras, então até a instalação desse pavilhão linear, ele é meio que a busca de uma mira ali de que era possível intervir ali. Esse pavilhão, ele se estrutura a partir de uma seção repetida, ele tem um deck um pouco mais proeminente na sua entrada, na chegada, e ele se desenvolve como uma área de convivência. E essa área de convivência ela é protegida por o teto, pelo piso e por uma tela mosquiteiro que permite você estar dentro desse lugar com todos esses benefícios que a gente tem comentado, da ventilação, de uma certa proteção com relação às intempéries. E aí no pavilhão de hóspedes a gente usa uma chapa perfurada mesmo, que permite uma certa privacidade mais controlada ali num lugar em relação
aos seus usos coletivos. Com uma cobertura verde, porque aí quando tu olha de cima da churrasqueira, tu vê o jardim completo até lá embaixo. É como se a gente fosse escolhendo uma pele específica que vai mediar essa relação interior e exterior a partir de uma certa demanda de permeabilidade visual. Desde a parte da arquitetura até a parte da decoração, tanto o escritório da Andrade quanto o meu escritório, nós tentamos manter a nossa linguagem, mas com um respeito contextual também, né? Que talvez acho que essa casa tenha sido a nossa primeira casa de praia. Foram, vamos dizer, dinâmicas que a gente explorou da primeira vez. Quer dizer, não vai dar para colocar móveis de 1920 na praia, ou tecidos que, né, assim, que são mais sofisticados, entendeu? Que nos primeiros 6 meses vão apodrecer. Eu uso de linhos mais grossos, assim, tecidos que a gente interpretou assim de maneira assim mais praia, né? Nós usamos os móveis em madeira maciça, mogno, né? Mahogany africano, feitas pelo Green River Project, e olhando a arquitetura, olhando o desenvolvimento do projeto arquitetônico e vendo o que ia caber, o que ia complementar a arquitetura. Muitas das escolhas foram não chamar muito a atenção, sabe? Mas mais como integrar, né? Como integrar na arquitetura. A casa, se você imaginar, ela quase que é uma casa escondida. Eu acho que ficou assim espetacular, né? Quer dizer, uma coisa, né, assim, natural, que meio que replica um pouco os materiais da casa. Eu diria que esse é o grande mérito desse projeto, assim, essa adequação ao lugar, ao clima e a forma como ele realmente se integrou com a pré-existência.